Olá, o meu nome é Calvin e eu sou aluno do PPG do CIMAT. Hoje trataremos um pouquinho do texto Deficiência, Incapacidade e Vulnerabilidade do Capacitismo ou a Preeminência Capacitista e Biomédica do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse texto é referente à disciplina Prática Docente que tem como professora a queridíssima, a inteligentíssima e maravilhosa Gisela. Depois desse elogio, a turma merece ponto extra, não é não, professora? Voltando para o texto. O texto começa falando sobre a teoria Kerr. Para quem não sabe, Kerr é uma palavra de origem inglesa que era utilizada para insultar pessoas homoafetivas e que fugissem do padrão heteronormativo. Traduzindo para a língua portuguesa, Kerr pode significar estranho, ridículo ou expressões mais violentas, como viadinho, sapatão ou Maria macho. A ideia dos teóricos, ao desenvolver essa teoria, foi o de positivar essa conhecida forma pejorativa de insultar os homossexuais. Segundo Butler, uma das precursoras da teoria Kerr, o termo tem operado uma prática linguística com o propósito de degradar os sujeitos aos quais se refere. Queer adquire todo o seu poder precisamente através da invocação reiterada que o relaciona com acusações, patologias e insultos. Por isso, a proposta é dar um novo significado ao termo, passando a entender queer como uma prática de vida que se coloca contra as normas socialmente aceitas. Foi necessária uma breve introdução à teoria queer, pois ela influenciou os estudos sobre a deficiência, contribuindo para o desenvolvimento da teoria creep. Assim como a palavra queer, creep, que podemos traduzir como arejado, possui uma termologia assumidamente agressiva e subversiva. A teoria queer postula que a sociedade é regida pela heteronormatividade. Na teoria creep, sua máxima se sustenta pelo postulado de corponormatividade da nossa estrutura social pouco sensível à diversidade corporal. A teoria creep tem como compromisso desenvolver uma visão da normalização do corpo, englobando todos aqueles que fogem dos padrões corporais, funcionais e cognitivos, inspirando-se igualmente nos trabalhos de Michael Foucault, Jacques Derrida e Judith Butler e tantos outros desconstrucionistas para desenvolver sua crítica aos sistemas de opressão marcados pelo patriarcado, pela heterossexualidade compulsória e pela corponormatividade compulsória. Os dois campos têm como premissa, respectivamente, a ideia de que categorias binárias, heterossexualidade, homossexualidade e capacidade, deficiência, são históricas e socialmente construídas. Enquanto a heterossexualidade compulsória de Adrienne Rich repousa na crítica à obrigatoriedade da mulher em se submeter a um relacionamento heterossexual e à maternidade. Gente, infelizmente não consegui achar uma foto do Robert, então fiz um desenho de como eu acho que ele seria. Espero que gostem. O termo proposto por Robert Murrier, compulsory, hable, bodiedness, expressão que significa em português apto, faz referência à condição de um corpo apto e fisicamente capaz para o serviço militar. Por exemplo, em linhas gerais, dependendo do contexto das frases usadas com este termo, aplicaria-se também a tradução corpos sãs, hábeis, aptos, capazes ou sem deficiência. Uma observação interessante é que o autor do texto não utiliza o termo aptonormatividade e sim corponormatividade, por considerar essa última uma tradução mais inteligível para o sentido de hable bodiedness em português. Assim, por convenção, o autor adota o termo corpos capazes ao invés de corpos aptos, e essa distinção etimológica é necessária para o acionamento da categoria capacitismo, materializada através de atitudes preconceituosas que hierarquizam sujeitos em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional. Com base no capacitismo, discriminam-se pessoas com deficiência. E vocês sabiam que até hoje, no Brasil, não houve uma categoria analítica em língua portuguesa que pudesse expressar a discriminação por motivo de deficiência, da mesma forma que o racismo substituiu a antiga expressão discriminação por motivo de cor de pele? Débora Diniz
e Anderson Santos confirmam essa constatação. Mas antes, sim, gente, eu não achei uma foto, eu fiz um desenho lindo, espero que gostem. Agora vamos para a constatação. O direito de não ser discriminado pelo corpo que se habita está em nosso marco constitucional, que veda a discriminação por sexo ou raça. Para descrever essas formas perversas de opressão pelo corpo, dispomos de categorias analíticas e discursivas. Sexismo, no caso da discriminação por sexo. Homofobia, no caso da discriminação pela orientação sexual. Racismo, no caso da discriminação pela cor da pele ou etnia. No caso da deficiência, há uma ausência no léxico ativo da língua portuguesa. Nossa incapacidade discursiva é um indicador da invisibilidade social e política desse fenômeno. Como descrever os resultados perversos da ideologia da normalidade sobre os corpos com impedimentos? Como nominar as expressões da desigualdade sofrida pelas pessoas com deficiência no mundo do trabalho, nas escolas e nas relações interpessoais? É interessante notar que o artigo 2 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência faz jus a este silêncio ao definir a discriminação por motivo de deficiência como qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. A proposta do autor é criar uma categoria analítica em língua portuguesa para que pudesse expressar a discriminação para os deficientes. Foi o exemplo de Portugal, de passar a adotar no Brasil a tradução de ability do inglês para capacitismo em língua portuguesa, por duas razões principais. A primeira é a demanda de urgência para visibilizar uma forma peculiar de opressão contra as pessoas com deficiência e, por consequência, da maior visibilidade social e política a esse segmento. A segunda deriva do próprio postulado da teoria CRIP, ou seja, para deconstruir as fronteiras entre deficientes e não deficientes, é necessário explorar os meandros da corponormatividade de nossa estrutura social, ao dar nome a um tipo de discriminação que se materializa na forma de mecanismos de interdição e de controle biopolítico de corpos com base na premissa da incapacidade, ou seja, no que as pessoas com deficiência podem ou são capazes de ser e fazer. Um trecho interessante do texto está na ação do autor de se utilizar a antropologia, que é a ciência que estuda o homem, para questionar os saberes biomédicos. Embora tenha também o homem como objeto de estudo, a biomedicina, de acordo com Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, doutor em antropologia, tem uma relação com os sujeitos, objeto da pesquisa, tem como paradigma uma situação de intervenção, na qual esses seres humanos são colocados na condição de cobaias. E, por tratar-se de cobaia de tipo diferente, é necessário que esta condição de cobaia seja relativizada. É nesse contexto que o consentimento informado se constitui uma exigência não só legítima, mas da maior importância. Já no caso da pesquisa com seres humanos, diferentemente da pesquisa em seres humanos, o sujeito da pesquisa deixa a condição de cobaia ou de objeto de intervenção para assumir o papel de ator ou sujeito de interlocução. Depois de introduzir a teoria Kerr e a teoria Cripe e de fazer uma crítica dos saberes biomédicos com o uso da antropologia em relação ao seu objeto de estudo, o homem, o autor, na segunda parte do texto, faz um breve itinerário da submissão do projeto de pesquisa à revisão ética do CEP da Universidade Federal de Santa Catarina. O autor se utilizou do termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, devido ao fato de periódicos nacionais na interface entre as áreas biomédicas e humanidades exigirem como condição sine qua non para a publicação de artigos. Sine qua non é uma expressão que se originou do termo legal em latim, que pode ser traduzido como sem a o qual não pode ser, ou seja, como o tema do trabalho do autor
abordava violência contra mulheres com deficiência no contexto das relações de cuidado, imbricadas, sobretudo, em questões de assistência à saúde e na emergência de políticas públicas do cuidado, voltadas não apenas à pessoa com deficiência cuidada, mas também às suas cuidadoras, também se insere nessa interface entre as ciências da saúde e as ciências humanas e sociais, sendo assim obrigatório o TCLE para publicar a sua tese de mestrado. De forma resumida, o grande problema enfrentado pelo autor ao submeter seu trabalho no Conselho de Ética e Pesquisa, o CEP, é que essa instituição apresentava uma visão mais clínica, mais biomédica sobre as mulheres com deficiência, pois o CEP apresentava uma visão de que pessoas, mulheres com deficiência, eram incapazes de responder o TCLE, descaracterizando o trabalho do autor, mais precisamente o seu TCLE, que apresentava uma visão antropológica, obrigando o autor a se colocar nos moldes de uma visão biomédica. Depois de diversos pareceres críticos, negativos e equivocados do CEP no trabalho do autor, este escreveu uma carta com as assinaturas de seu orientador e co-orientador ao CEP, criticando o parecer do CEP ao tratar pessoas deficientes como incapazes, denotando uma violência capacitista do CEP. No fim, o CEP sinalizou pela aprovação do projeto de pesquisa. Entretanto, o autor não se encontrava mais em seu campo de pesquisa. O autor ressalta que incapacidade e vulnerabilidade são bastante diferentes. Vulnerabilidade aqui não implica em coerção da vontade do sujeito para a ação social, como a de interagir com a pesquisadora, visão essa negada pelo CEP, mas deve ser compreendida como um indicador da desigualdade social, que se expressa nos processos de exclusão de grupos sociais que têm sua capacidade de ação e reação reduzida em função da discriminação e opressão a que são submetidos. No caso das pessoas com deficiência, de acordo com Andy Rogers e Angela Bailaitner, a vulnerabilidade decorre tanto do contexto socioeconômico no qual vivem os participantes de pesquisa, vulnerabilidade extrínseca, de modo que circunstâncias sociais injustas impostas podem resultar em vulnerabilidade de várias maneiras, quanto advém de características específicas relativas a indivíduos ou populações, vulnerabilidade intrínseca. Ou seja, como a deficiência é uma condição intrínseca adversa, conclui-se que as pessoas com deficiência são intrínseca e socialmente vulneráveis. Portanto, vulnerabilidade não deve ser confundida com incapacidade, em função de uma premissa capacitista. Para finalizar, o capacitismo pode até ser uma categoria insuficiente na língua portuguesa, mas é justamente a capacidade de ser e fazer que é reiteradamente negada às pessoas com deficiência em diversas esferas da vida social. Por isso, para efeitos práticos, é necessária a sua adoção em movimentos sociais, nas produções acadêmicas e principalmente nas políticas públicas. Gostaria de fazer um agradecimento especial à professora Gisela por permitir que eu traga uma nova forma de apresentação, a turma de 2020 e 2021 pelas nossas discussões. Muito obrigado, gente. A minha namorada pela correção do roteiro, dos erros de português, e acreditem, tinham muitos. A minha irmã por me ajudar a baixar o programa, a trabalhar com o programa, e a minha mãe por me prestar sua voz na narração. Espero que vocês tenham gostado, galera. E depois dessa apresentação aqui, eu ainda vou fazer algumas observações. E como minha namorada diz... Ai, tu é chato, hein, mano? Caraca, não para de falar, não. Pô, mano, chatão, véi. Como gosta de falar? Obrigado, gente.